Bem, boa tarde a todos. Eu queria apenas ler aqui a política da universidade em português e inglês a respeito de eventuais discordâncias ou protestos. Eles podem, caso eles sejam feitos por pessoas não registradas no evento, eles podem ser feitos apenas do lado de fora e não podem, em hipótese alguma, impedir o acesso ou interferir nas comunicações realizadas aqui dentro. A polícia de Harvard está instruída a pedir para que qualquer tipo de pessoa protestando deixe o evento, e a não concordância implicará no uso da força necessária. So, dissent by no attendees is limited to activity outside the meeting that does not impede access to the meeting or substantially interferes with the communications inside. The Harvard policy is instructed to ask any protesters to stop or leave. Non-compliance with the order will be a basis for ejection of a disrupted from the room. Thank you. Good afternoon. My name is Fabrício Fernandes. I'm president of Federal Judges Association from Rio de Janeiro e Espírito Santo. I'm participating of the organization of this symposium with my friends Eric and Isabella. I'm very thankful for this opportunity. It's the very first international event of our association, and I'm very proud of it, and even more proud to present you Mrs. Raquel Dodge, which is LLM from Harvard Law School, and Prosecutor General of Brazil, the first woman to be Prosecutor General in Brazil. It's a fact, an important fact to tell you because of our history. It's a historical period of our nation. And she's also Superior Counsel of the Public Prosecutor's Office and was coordinator of the Criminal Chamber of the Public Prosecutor's Office. So it's a great honor for us from AJUFERJ and Harvard Law School to present you Mrs. Raquel Dodge. Good afternoon. I would like to thank the students and alumni who organized this symposium for inviting me to speak here today. It is a great honor, and I'm very happy to be back at Harvard Law School. Today is the day of the Boston Marathon, a big day in the city. We are not running. Preparing to run, it requires the same endurance as fighting corruption in Brazil. So we can say that we are in a very good shape. There is a great hope that one of the most serious and chronic problems in Brazil is beginning to dealt with effectively. I refer to corruption. This is why the future Brazil is constructing continues to merit the reflection this symposium proposes. Inequality remains immense and is felt most strongly by the poorest. How to overcome inequality is not yet established, but special jurisdiction in the top courts increases inequality. Corruption has not stopped, but we are beginning to unveil it and to punish those who practice it, to keep the hope for better days high. We can look to Buddha, who said, 3 things cannot be hidden for long: the sun, the moon, and the truth. In Brazil,
there is a sense of urgency to discover the whole truth about corruption, how it occurs, how much money it involves, who practices it. This urgency requires perseverance because it's not easy to combat corruption. It is hidden and is continuously reinventing itself. Once again, we can invoke Buddha, who said that there are only two mistakes one can make along the road to truth: not going all the way and not starting. We have begun the journey, and now we must not stop halfway. This encourages us to continue. The search for honesty is beginning to have effect, as we are applying the law equally to all. Basic public services, water scarcity, and deforestation require better public policies urgently. Political reform has yet to occur. This election year brings challenges to controlling corruption and transparency in funding campaigns and candidates, as ongoing investigations and public trials reveal that the corruption that plagues Brazil begins in the urns, in expensive campaigns financed by companies that want to be contracted by the state by unlawfully supporting those elected. But the law has begun to apply equally to all, and our institutions have proven to be coherent and willing to fulfill their constitutional roles. Given the entrenched Brazilian tradition of patrimonialism, this is not a small matter. Corruption is the problem that most fascinates at the moment. It has become a major concern, overtaking decades in which the champions of public attention were the lack of health care, education, and public safety. This is not because corruption is something new, but because the public now understands the vast amounts of public money involved. It became rooted so deeply and has proven to be so vast that it seems uncontrollable. The level of corruption is very worrisome to those who understood that there was no longer a single entity immune to it. They realize that if we do not confront corruption, we cannot build a just society. There is a widely shared perception that the corruption of public money is at the root of the other problems that afflict Brazilians, beginning with immense inequality, because corruption takes advantage of the privileges of those who practice it, such as immunity from law enforcement and impunity that results from the statute of limitations and the long, drawn-out trials. This perception has provoked social change. The corrupt, previously viewed as untouchable, have begun to be treated equally by the justice system. The public now follows court cases against the corrupt as if they were chapters in their favorite soap operas. The legal process and its complex expressions have become known, are widely used by the great national jury, the public. The unprecedented fact is that institutions have played a key role in this change, simply by providing legal certainty. If there is a sign of a crime, an investigation is carried out. According to the law, and with reasonable proof, the public ministry brings charges. And once the trial is complete, the sentence is given and served.
The difference is that the speed and the resolution is applying the law to the white-collar crimes have nurtured legal certainty. It seems simple, but it is new, because the law is truly being applied equally to everyone. This is an essential principle of modern and more advanced democracies: equality of all before the law, a rule of laws, not as abstract values, but as concrete elements of daily life. In the past, the imperfection of the laws was often used as a justification that ensured impunity for many, or that kept many on the margins of justice in Brazil. To Brazilians in general, it seemed natural and inevitable that the resolution of similar cases would be postponed until the law was amended. On many occasions, the law has been altered and advances made. This is the case, for example, of laws dealing with money laundering, which were modified because under the previous law, nobody could be punished. Or plea bargaining, which after improving its regulation has strengthened the plea agreement. Most importantly, the interpretation of existing law has resulted in the most critical changes, as in the case of allowing imprisonment after conviction by the appellate court. These recent improvements in Brazil in its justice system are highly relevant to a brighter future, since they have made confronting corruption more effective, have enabled prosecutors to reach powerful criminal organizations, and have made it unnecessary to justify impunity by claiming the necessity of changing the law. In fact, the most recent change in the way the law is enforced was not preceded by a new legal order, nor by creating new institutions. The real change is that existing institutions have matured and are now fulfilling their constitutional roles. I will highlight some factors that describe much of the current state of our institutions and explain what I mean by institutional maturity. The current Brazilian legal system was created 30 years ago by the 1988 Constitution. It introduced an important change. The magistrates of the new Public Prosecutor's Office came to count on the three constitutional guarantees of independence that were previously assured only to the magistrates of the judiciary: life tenure, no reduction in salary, and not to be removed from a case. These guarantees help immunize public prosecutors from direct political influence and encourage them to enforce the law in all cases, however powerful those investigated may be. Another important constitutional change was to guarantee investigative power to the Public Prosecution Service, also granting it exclusivity in bringing public criminal charges. This, combined with the professionalization of the police, which have become more technical and skilled, with university-educated staff, explains many recent successes. Recent institutional advances are due not only to the law, but also to the manner in which institutions are working. The laws are fairly old. The Penal Code is from 1940. Criminal law has changed in the last 30 years to include white-collar crimes and has introduced instruments to investigate them, such as allowing the Public Prosecution Service to plea bargain and, through judicial decision,
access to banking, telephone, and tax records. None of these factors alone explains the changes that have occurred in effectiveness of criminal law in Brazil. The justice system continues to follow the same design, remaining faithful to the model that legal remedies are provided case by case. Judicial design continues to be, therefore, a resolution of all cases in a 4-level appellate system, which has proven to be difficult in resolving millions of cases within a reasonable time, and encourages the perception of impunity. In this model, there was little belief in the general prevention of deterrent effect of criminal law, which is based on the idea that punishment of some offenders discourages others from committing similar crimes. The deterrent effect guarantees social peace and nurtures trust between people and institutions. However, this only occurs when the law is applied to all, because any exception causes the offender to expect that he or she will be the next exception. The recent changes in attitude of Brazilians are directly related to this general prevention effect, which gives hope that the corrupt will be punished and corruption curtailed, so we have a better country. This effect increases the perception of legal certainty and effectiveness, which is essential given the limited capacity of the legal justice system to process all cases with equal efficiency, even more so in a 4-level system of jurisdiction. To promote speed, resolution, and the general preventive effect of criminal law, to confront and paralyze corruption, the work of Public Prosecutor's Office has increased legal certainty in applying criminal law against corruption with regard to the following essential elements. 1, increasing the risk related to unlawful action. 2, increasing the risk of punishment. 3, providing predictability of punishment. To raise the risk related to unlawful action, the law must be applied to us so as to increase the general deterrent effects of criminal law by requiring at least 3 measures. First, full reparation of damages to the victim of corruption with return of all money gained unlawfully by the offender. Second, compensation of damages, including moral damages caused to the victim, to the people deprived of the public service that would be financed with the money, and for damages to administrative morality and credibility. 3, sanctions proportional to the seriousness of the crime, properly defining the length and type of the prison sentence, the amount of compensation, the evaluation of the number of victims affected by corruption, including direct compensation to them, if applicable. It is also important to increase the certainty of punishment. The speed of law enforcement is directly related to this certainty, because punishment, long after the crime has been committed, loses effectiveness. Justice delayed is justice denied. The certainty of punishment consists of several key factors I will highlight now. First, the prison sentence must be served after conviction in the 2nd degree of jurisdiction. This does not violate the presumption of innocence, since the proof of the crime and its authorship are examined only up to this stage of the criminal suit. In addition,
The Constitution ensures 2 degrees of jurisdiction to the accused to review errors in the analysis of facts and evidence. The superior courts, the Supreme Court and the Superior Tribunal Court, examine legal issues only, not the guilt of the defendant. This issue was decided by the plenary of the Federal Supreme Court 4 times successively in the last 2 years. And there are high expectations on the part of the public ministry that these decisions remain unchanged. Second, speed in concluding the criminal suit is an important constitutional requirement for the accused, the victim, and society. Third, resolution, with a prompt termination of the criminal case, compliance with due process of law, contradictory and ample defense, and the double degree of jurisdiction. 4, predictability of punishment, ensuring consistency with a system of precedents established by the superior courts. Many years ago, in his fascinating film, Rashomon, Akira Kurosawa examined the nature of truth. He tells the story of the murder of a samurai through conflicting narratives of the samurai's wife, a woodcutter, a seer, and a bandit, thereby building a great bridge between Western and Eastern cultures. He showed that no matter where we are, human beings, we share similar characteristics of pain, uncertainty, and doubt. We are subject to influences such as culture, religion, our social role, or personal conditions, all of which may influence the description of a crime and the search for truth. Despite these influences, truth cannot remain hidden for long, and we must not fear revealing it. In criminal suits, the difficult task of the public prosecution service is to demonstrate the truth. What the defendant did, how he did it, however difficult finding the truth may be, it's necessary to act fearlessly, but within temperance, care, and zeal, because innocence is a real principle. When proven guilty, it is necessary to act firmly, because crimes have victims, and they corrupt trust and social peace. This balance is necessary to have legal certainty. Strong institutions, such as the separation between the public and the private, equality between human beings, and the role of law, support civilization, and explain democracy, guaranteeing equity, security, and social peace. In Brazil, these institutions have become more present in the daily lives of people and are valued for the progress that has been made against corruption of public funds. In dealing with corruption, we are returning what has been unlawfully taken, but above all, we are gaining belief in ourselves as individuals and as a nation. We have made, all of us, Brazilians, and those of us who work in the legal system, we have made great progress so far. We must continue to move forward for the good of this generation of Brazilians and of the next. Thank you. So due to
technical issues. I'm going to help Judge Fabricio with conveying to our speaker the questions from the audience. You can send your questions through slide.do using the code Harvard Law Brazil. Well, first, I think I'm going to abuse again my prerogatives as a moderator here and ask a question of my own. First, thank you for the excellent lecture. And Ms. Dodge, you talked a little bit about increasing the risk of punishing corruption crimes. And we know how difficult it is to convey pieces of evidence to a court with regard to white-collar crimes, because they are very hard to prove during the criminal procedure. And we know that in Brazilian Congress we have that 10 measures against corruption being discussed, and I would like to know if you support this initiative and what do you think about it in general. Acho que posso falar em português agora. Penso que qualquer medida legislativa que venha a aperfeiçoar o nosso sistema jurídico é muito bem-vinda. O que quis realçar agora na minha fala foi que, no passado, todos nós apostávamos muito em que a solução de um determinado caso não podia ser dada no momento por qualquer juiz, porque a lei era muito imperfeita. E o momento em que nós estamos, e que eu estou acentuando como um momento de maturidade institucional no Brasil, é que a lei está sendo aplicada pelo Poder Judiciário de acordo com os recursos e com os instrumentos que temos agora. Nós nos acostumamos durante muitos anos a adiar o futuro, a adiar uma solução, apostando na imperfeição, acentuando a imperfeição do nosso sistema jurídico. Acho que a grande diferença que juízes aqui presentes fizeram nos anos recentes foi aplicar a lei que temos e dar efetividade a ela. E fizeram isso com velocidade e com resolutividade. Isso acho que revela o que eu estou chamando de maturidade institucional. Não negar jurisdição, mas fazer o máximo possível com o que temos. Por isso, o meu coração não está exatamente na mudança da lei, mas eu estou, e a nossa instituição está muito ocupada em aplicar a lei que existe. Eu acho que esta é uma grande novidade no Brasil. É uma novidade que expressa maturidade institucional e assume com firmeza que é possível fazer algo agora com a lei que temos. Eu acho que isso é um fator muito grande e muito importante a ser realçado no combate à corrupção. So the most voted question here from the audience is, you know, that there's a need to increase the pace of the prosecution against the pace, the pace, so the pace of the criminal procedure, but we also have the need to ensure the due process for the defendants. So, what is the best way to conciliate these two conflicting needs? Na minha mensagem também eu acentuei a necessidade de equilibrar esses dois grandes valores constitucionais, a presunção de inocência, mas também a segurança pública. Toda ação criminosa provoca vítimas. A ação criminosa que resulta da corrupção, ela subtrai recursos públicos necessários para financiar políticas públicas que garantem direitos fundamentais para a população brasileira. Então, a rapidez na entrega da prestação jurisdicional, ela é essencial para transmitir a mensagem de que a infração cometida agora será punida
rapidamente. E a nossa estratégia de trabalho no Ministério Público tem sido de aumentar a velocidade da investigação sem diminuir a qualidade da prova. Então, esse é o desafio que nós temos como promotores e procuradores da República de apresentar ao Judiciário uma prova produzida sem ofensa a nenhum valor constitucional. Não adiantamos a culpa do réu, mas uma vez provada essa culpa, o que o Ministério Público espera, e o Judiciário brasileiro tem respondido com grande maturidade, é que a sentença será dada e será cumprida. A prisão em segunda instância, eu acrescento a essa pergunta, ela é importante exatamente por isso, porque a prisão após a conclusão da decisão de segunda instância, ela é importante porque ela não afasta a presunção de inocência, mas ela surge no momento em que a culpa do réu já está definida por 2 graus de jurisdição, 2 graus assegurados pela Constituição, e a resposta do Judiciário vem logo em seguida. Nós nos acostumamos a um modelo de administração de justiça em que a autoridade do juiz de primeiro grau, do juiz de direito, do juiz federal e do Tribunal de Apelação, do Tribunal de Segunda Instância, era muito fragilizada num sistema de 4 instâncias. Ficava-se sempre esperando a resposta de coisas de cortes superiores. Esse movimento mais recente, de grande velocidade e de grande resolutividade, tem restabelecido isso que em qualquer país é muito importante, a autoridade do Poder Judiciário desde a primeira instância. Eu acho que isso é também um outro fator que tem sido compreendido pela população como relevante, e acho que para o sistema judicial que temos é muito essencial. Cada juiz precisa ter a autoridade da sua própria decisão garantida. E eu acho que essas decisões recentes do Supremo Tribunal Federal honram este valor e revelam igualmente grande maturidade institucional no nosso país. Outra pergunta da plateia diz respeito a interferências políticas na investigação de casos de corrupção. Como que a senhora acha que poderíamos ter melhores instituições que protejam o processo penal, principalmente nas cortes superiores, de interferências políticas nesses casos? Então, eu acho que o que a Constituição de 88 fez ao manter as garantias de independência dos juízes e ao estendê-las aos membros do Ministério Público, foi criar um sistema que imuniza juízes e promotores de influências políticas diretas. O modo como juízes e procuradores da República e promotores públicos são recrutados no Brasil via concurso público baseado no mérito, também já imuniza promotores e juízes de influências políticas diretas. Esses são mecanismos, ferramentas adotadas nos países mais democráticos do mundo. E no nosso país, nós criamos esses mesmos mecanismos e os adotamos de uma forma muito enfática. É preciso, então, assumir com coragem esse papel, e esse papel institucional que juízes e promotores têm, e exercê-lo de acordo com as garantias que temos. Isso nós temos conseguido, e nos últimos 4 anos o sucesso da Operação Lava Jato demonstra que os juízes e promotores podem agir sob essas 3 garantias, que a nossa democracia é forte, está funcionando, e estamos atingindo esse grau de maturidade institucional que nos permite dizer que podemos agir sem medo. Não que não haja resistência, não que não haja algum tipo de desejo de manter a velha ordem em que influências diretas eram existentes, mas é preciso, com coragem, avançar no sentido, assumindo que temos um sistema que nos protege dessas interferências diretas. No mais, é arguir sempre que cabível as exceções de suspeição e de impedimento e confiar que o Poder Judiciário reagirá a isso adequadamente a elas. E eu
compareço aqui perante todos os juízes e promotores que estão aqui, afirmando esse grande otimismo que tenho em perceber que há uma grande quantidade de membros dessas instituições todas que exercem esse seu papel com muita responsabilidade e sabendo que podem fazê-lo sem consequências diretas para a sua vida pessoal, porque o país está amadurecendo e a população tem apoiado esse trabalho que tem sido feito no sistema de justiça. Isso também é muito importante. Uma outra pergunta diz respeito a financiamento de campanha. Em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal, que impôs um financiamento público de campanha, limitando o papel do financiamento privado, se a senhora apoia essa decisão e como que vê as consequências disso para as próximas eleições? Acho que o ano eleitoral se inicia ainda com muita incerteza em relação às várias regras, tanto que vão presidir essas eleições, notadamente essa sobre o financiamento de campanha, e acho que será exigido um grande esforço do Tribunal Superior Eleitoral para disciplinar corretamente as eleições. Eu acho que há aí alguns vazios nessa regulamentação que pode não favorecer aquilo que o ministro Barroso ainda dizia ainda há pouco, um sistema de real competitividade entre aqueles que exponham ideias e propostas para exercer um bom trabalho no Brasil. Ainda há o risco de que sejam eleitos aqueles que venham a contar com os melhores financiamentos e nós não sabemos ainda de forma muito clara como haverá esse controle lícito, de um financiamento lícito para todos os candidatos. E quero aproveitar a pergunta para realçar que, mesmo a participação das mulheres nas eleições, ainda conta com um sistema de cotas, e cotas, inclusive, em relação ao financiamento. Na linha do que nos dizia ainda há pouco o ministro Barroso, tem havido vários avanços no Brasil na defesa de direitos humanos, de apoiar uma sociedade mais plural, inclusive com participação das mulheres em postos-chave de poder e também na vida parlamentar, mas aquele movimento sufragista que começou no início do século XX, ele ainda não se completou nesse início de século XXI, passados praticamente 100 anos. As mulheres que lutavam por cidadania, e cidadania no sentido de pretenderem ser eleitoras no início do século XX, continuam agora com esse movimento incompleto de cidadania, porque agora nós também queremos ser votadas e eleitas, não é? E há pouco tempo, pouco mais de um mês, o Supremo Tribunal Federal apontava a impropriedade da lei que das leis brasileiras, por um lado, assegura a cota de 30% das mulheres na participação das candidaturas de cada partido político, mas o financiamento de campanha era limitado entre 5% e 15% dos fundos públicos que financiam a campanha das mulheres, ou seja, 30% de candidaturas, mas financiado com recursos públicos num percentual de até 15%. Há aí um problema de proporção, e o Supremo interferiu nessa legislação, assegurando maior paridade. Mas um sistema em que é preciso ainda haver cotas para a participação feminina ou para financiamento das campanhas femininas é um sistema que mostra que o lugar da mulher na vida pública no Brasil ainda não está adequadamente regulamentado e definido, mas não só, ainda é uma sociedade em que é rarefeita a participação feminina nos espaços de poder. Não é à toa que eu sou a 41ª Procuradora-Geral da República, espero abrir caminho para muitas outras, mas é um sistema que provavelmente a próxima Procuradora-Geral, se isso não houver mudanças mais efetivas, pode ser daqui a 41 novas posições. Não há uma garantia de reprodução. E as juízas federais aqui presentes certamente
são talvez portadoras das dificuldades que as mulheres têm de participar na vida do seu tribunal, na atuação em painéis, né? A maioria dos painéis que participamos são predominantemente masculinos, quase como que se, mesmo tendo sido recrutadas pelo mesmo concurso, pouco tenhamos a contribuir quando fazemos reflexões em simpósios como que estamos participando hoje aqui em Harvard. Então, há um longo processo ainda no Brasil para tornar cada vez mais a nossa sociedade plural, inclusiva e mesmo com uma participação feminina mais determinante nos postos de poder no país. Bom, passo a palavra para o Dr. Fabrício fazer as considerações finais. Ainda posso fazer uma perguntinha? Ou... Pode. Não, dentro do que a senhora falou, até com relação à valorização do juiz de primeiro grau, e pensando a respeito do foro por prerrogativa de função, se a senhora entende que este momento histórico agora do Brasil há uma tendência à diminuição do alcance do foro por prerrogativa, se efetivamente a senhora percebe que isso pode vir a ser reavaliado neste momento, ou que venha a ocorrer alguma mudança, e se a senhora acha importante que ocorra. Sim, eu acho que este é um dos temas que talvez recebam maior enfoque a partir deste ano, em razão mesmo dos avanços que já tivemos no tocante à nossa sociedade ser mais inclusiva e que privilegia mais o princípio da igualdade. Acho que, tendo uma Constituição que diz que todos são iguais perante a lei, não há qualquer sentido na existência do foro privilegiado. É uma interpretação já levada ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de que a Corte abrace esta tese, mas é certamente um daqueles assuntos que precisam de mais coesão social, talvez maior número de pessoas falando sobre ele, sobretudo apontando as consequências da existência de um sistema de foro especial ou de foro privilegiado. As consequências têm sido essas apontadas ao longo de toda a manhã, né? Um sistema em que há apropriação de recursos públicos, em que há corrupção generalizada, de elevada monta, enraizada nas nossas estruturas de poder, e um dos elementos que, ao longo dos anos, vinha mantendo esse sistema de corrupção e que, inclusive, permitiu que ele se espraiasse em todo o Brasil e se tornasse realmente sistêmico, é certamente o sistema do foro privilegiado. Não só porque define um lugar especial para esses réus, mas também porque alimenta a ideia de que o juiz federal, o juiz de primeira instância, não tem credibilidade suficiente para julgar essas pessoas. E eu acho que o que nós temos que fazer é caminhar num modelo exatamente oposto, um modelo que estimula a confiança das pessoas no sistema de administração de justiça como um todo. Não importa o nível do juiz na sua carreira, né? Ele desde o momento em que é investido pela primeira vez no cargo, dotado da maior legitimidade e credibilidade. E eu acho que o que a Lava Jato mostra, uma das várias lições que ela mostra, é que as grandes respostas contra a corrupção no Brasil, e as primeiras respostas, as mais efetivas e firmes, vieram justamente de juízes que estão no primeiro grau da carreira, e não por acaso 2 deles estão aqui nesta audiência. Então, acho que essa resposta é uma resposta clara que favorece o sistema e favorece a confiança da população no juiz. Não importa se ele é um juiz de primeira instância, se ele é um juiz de um tribunal de apelação, ou se ele integra uma das 2 cortes superiores no Brasil. Todos são dotados da mesma credibilidade e da mesma garantia e merecem todos a nossa confiança. Eu acho que essa é uma das excelentes lições da Lava Jato.
Muito obrigado, doutora Raquel. Entrego esse certificado em nome da nossa associação e da Harvard Law School. Muito obrigado. Agradeço a todos. Obrigada.